Podemos começar a aula? Sim, por favor. Estamos falando sobre a peregrinação. Falamos na aula passada sobre o que? Sobre as regiões. Mencionamos os nomes das regiões que não pode passar essas regiões antes de colocar a roupa do al-ihram. Essa é o resumo em 2 palavras. O que é haram, o que é proibido quando nós começamos a fazer al-ihram na peregrinação no al-umrah. O peregrino ou a pessoa muçulmana ou crente que quer fazer al-umrah ou quer fazer a peregrinação, al-hajj, começou com al-ihram. Então, depois de colocar as roupas do al-ihram, ele não pode fazer 10 coisas. Ele tem que evitar 10 coisas. A primeira coisa, ele não pode usar roupa costurada. Ele não pode usar roupa também e cobre o corpo dele tudo. Para homem estamos falando. Ele não pode usar também um sapato que ele esconde o pé dele tudo. Então ele usa como chinelo, para que deixa alguns dos pés dele abertos, descobertos. Então, também ele não pode usar, lá quando coloca al-ihram, não pode usar chapéu, exceto se ele tem desculpa. Então não pode colocar um chapéu em cima da cabeça dele. Toca. O colocar metade do chapéu, coloca, por exemplo, a mão dele em cima da cabeça. Também não. Exceto se tem desculpa. Então não pode usar, por exemplo, como o Sheikh usa turbante. Pode usar lá turbante? Não. Quando começa com roupa do al-ihram, usando roupa do al-ihram, não pode usar o turbante. Chapéu em cima da cabeça não pode usar. O qualquer toca. Agora, você pode usar guarda-chuva em cima da cabeça dele, mas ela não toca a cabeça. Pode andar ao lado de uma parede que traz sombra para ele. Esse é proibido para os homens, mulheres não. Tem mulheres que usam o véu. O que é a evidência disso? Que Ibn Umar, como o Imam Bukhari e Muslim narraram, Ibn Umar, radiyallahu anhu, que Deus esteja satisfeito com eles, disse que um homem perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam o que usa a pessoa que fez al-ihram das roupas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, então ele não usa camiseta, ele não pode vestir a camiseta, não pode usar turbante, nem calça, só não pode também usar sapatos completos, exceto se tem uma pessoa tem desculpa, ele pode usar al-khuf, mas não pode cobrir o pé tudo. Você não pode usar roupa com perfume. Terceira coisa, ele não pode também escovar o cabelo. Seja, não pode usar pente, não pode usar escova do cabelo. Depois do al-ihram, não pode usar uma unha. Se ele queria fazer com ou se ele queria escovar o cabelo dele com a mão dele, unhas dele, não pode.
Agora, se ele ficou com medo de cair os cabelos dele quando passa a mão dele. Se ele não ficou com medo, não vira proibido ilícito, mas vira makruh, recomendado que não. Quarta coisa, proibido depois de usar a roupa do al-ihram, cortar o cabelo, tirar o cabelo, exceto se tem desculpa, alguma coisa necessária. Não pode cortar metade do cabelo, ou algumas coisas do cabelo. Uma parte do cabelo, não pode. Porque Allah, louvado seja, disse, então, no capítulo Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, versículo 196, ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Então, não pode tirar o cabelo até acabar o al-ihram. Então, os estudiosos, al-fuqaha, mediram isso também com o cabelo da cabeça, com o cabelo do corpo. Que não pode também tirar o cabelo do corpo. Cabelo dos axilas e outros também. A quinta coisa, não pode cortar as unhas. Seja todas as unhas, ou seja uma unha, ou metade da unha. Exceto se tem desculpa. Se alguém, por exemplo, foi quebrada a unha dele. Agora pode cortar para não machucar ele mais. Essa é uma coisa necessária. Sexta coisa, não pode usar perfume em qualquer lugar do corpo dele. Então não pode usar perfume como perfume na comida ou na bebida, na água dele, e tomar depois. E não pode também dormir na cama ou numa terra que foi colocado nela perfume. Não pode também usar um sabonete com perfume. Agora, a maioria dos sabonetes que nós estamos usando aqui tem cheiro para sentir o cheiro de perfume. Então, não pode usar esse sabonete. Agora, se tem flores, pode sentir o cheiro de flores, não tem problema. O que é a evidência? Por que falaram que é proibido isso? Porque todos os estudiosos falaram que é proibido. Por que você fala que isso significa que a pessoa que usa perfume, usa sabonete que tem cheiro, cama que coloca cheiro, é uma coisa que convida a pessoa para aproveitar essa vida mundana. E lá tem que deixar a vida mundana para ficar pensando na outra vida. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o peregrino, quando ele faz os pilares da peregrinação, ele fica cansado, fica com poeira no corpo dele, cabeça dele. Esse é um sinal que ele está aproximando de Deus. Lá. Então, sétima coisa, ele não pode também piscar lá. Qualquer tipo de coisa, nem na água, nem no mar, nem na floresta, em qualquer lugar, não pode. Não pode também, se ele achou, por exemplo, lá, tem muitos pássaros, ele não pode aproximar deles e ficar assustando eles, ou pegando um deles. Quando ele usa a roupa do al-ihram. Agora, sem roupa do al-ihram, ele pode aproximar. Nós estamos falando quando a pessoa faz o al-ihram. Então, os pássaros. Mas ele pode piscar no mar. Falei errado que não pode piscar no mar. No mar, por exemplo, se nós vamos imaginar se tem um porto lá e tem peixe, o peregrino pode piscar
como roupa do ihram, ele pode piscar, por exemplo. Vamos supor isso. Mas os pássaros que fora do mar não podem. Então, por que falamos que ele não pode piscar? Porque ele está usando roupa do ihram. Porque Allah, louvado seja, disse no capítulo Al-Ma'idah, versículo 95, ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Então, não pode piscar ou matar os pássaros quando vocês estão fazendo al-ihram. Oitava coisa, quem está usando roupa do ihram, ele não pode fazer o contrato de casamento. Não pode casar com roupa do ihram. Se foi para ele ou foi para outra pessoa. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a pessoa que está com a roupa do ihram, ele não pode fazer contrato de casamento para ele, nem para outra pessoa. Se ele fez isso, o contrato é anulado, inválido. A pessoa que está usando a roupa do ihram, ele não pode fazer relações sexuais. Porque Allah proibiu isso. No capítulo Al-Baqarah, versículo 197. Allah disse, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, a peregrinação está em alguns meses conhecidos. فمن فرض عليهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. O Allah que nos obrigou para fazer a peregrinação, ele pediu para nós para não fazer pecados e não fazer relações sexuais. A 10ª coisa agora, ele não pode abraçar a mulher dele com vontade. E tocar nela ou beijar nela. Não pode fazer masturbação, com certeza também. Isso é proibido. Então, essas são 10 coisas que o peregrino que está fazendo a peregrinação, o crente que está fazendo a Al-Umrah, não pode fazer essas 10 coisas. Agora, se o peregrino que fez Al-Ihram fez uma dessas 10 coisas, sem desculpa, ele tem que fazer sacrifício. Tem que fazer o fidya. Se alguém, por exemplo, tem doença na cabeça dele, ele não consegue andar sem usar chapéu, toca. Então, ele cometeu uma coisa que não pode usar quando faz al-ihram. Então, ele tem que fazer ou abater sangue, ou pagar para comprar um carneiro e sacrificar no lugar dessa coisa que ele fez. Agora, se ele tem desculpa, depois vamos falar sobre isso. Então, isso. Agora falamos sobre al-ihram. Nossa aula até agora acabou. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Se alguém tem uma dúvida, pode falar. Tá bom, então. Barakallahu fikum. Que Deus abençoe a todos. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم شيخ. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.